No íntimo de seu peito, onde o amor de mãe deveria encontrar aconchego e reciprocidade, Dona Amélia carregava um peso constante, uma espécie de nó na garganta que nunca desfazia por completo. Cada manhã, ao despertar naquele quarto pequeno nos fundos da casa, ela renovava a esperança miúda de um dia diferente, um olhar menos ríspido de Carla. Talvez um bom dia que não soasse como uma obrigação por parte do genro, Sandro. Mas a realidade quase sempre esmagava essa expectativa com a mesma frieza de sempre. Suas mãos, que tanto haviam trabalhado, que tanto se doaram em cada refeição preparada, em cada peça de roupa lavada e passada com esmero, pareciam invisíveis aos olhos da filha. Era um esforço diário engolir a indiferença, o desprezo velado em cada palavra atravessada e encontrar um motivo para seguir em frente com a mesma dedicação. Esse motivo tinha nome e sorriso fácil. Samuel, seu neto, o único ser naquela casa que parecia enxergar além da sua figura curvada pelo tempo e pelas batalhas silenciosas da vida. O coração de Amélia se aquecia genuinamente quando os olhinhos curiosos de Samuel buscavam os seus, quando as mãozinhas dele seguravam as suas com uma confiança que ela já não encontrava em mais ninguém ali. Era nesses breves momentos que ela se sentia de fato alguém, e não apenas um traste velho e incômodo, como Carla tantas vezes a fazia sentir com suas indiretas cortantes ou com o silêncio pesado que doía mais que qualquer grito. Lembrava-se vagamente de uma Carla menina, de riso fácil e abraços apertados, e se perguntava em que ponto do caminho aquela filha tinha se perdido dentro de uma casca tão dura de arrogância. Sandro, o genro, com seu ar permanentemente contrariado e sua comunicação monossilábica, apenas reforçava a sensação de que ela era uma peça sobrando naquele quebra-cabeça familiar. E assim, os dias se arrastavam entre o fazer incessante e a sensação amarga de não ter valor algum para aqueles a quem mais amava, exceto pelo pequeno que lhe sorria. A rotina de Amélia, já cinzenta pela falta de afeto, começou a se tingir com tons ainda mais escuros. Pequenos incidentes, um grão de arroz queimado, um objeto fora do lugar, transformavam-se em tempestades de reprovação por parte de Carla, cujos olhos pareciam permanentemente em busca de um defeito, de uma falha que justificasse sua aspereza. Sandro, por sua vez, observava tudo com um sorriso quase imperceptível, um consentimento silencioso que alimentava a crueldade da esposa e afundava a Amélia um pouco mais em seu poço de tristeza e inadequação. Ela se esforçava, Deus sabia o quanto, para ser invisível, para não errar, para adivinhar os desejos não ditos e evitar qualquer faísca. Sentia o corpo envelhecido doer não apenas pelo cansaço físico, mas pela tensão constante, como se pisasse em cacos de vidro a cada passo dentro daquela casa que, ironicamente, ajudara a construir com o suor de seu trabalho anos atrás, quando o marido ainda era vivo e Carla, uma promessa de alegrias futuras. O estopim, como costuma acontecer nas grandes tragédias pessoais, veio de uma tolice, um copo barato escorregando de suas mãos, já um tanto trêmulas pelo nervosismo constante e se espatifando no chão da cozinha. O barulho pareceu ecoar como uma explosão no silêncio tenso da tarde. Carla surgiu na porta, o rosto transfigurado por uma raiva que Amélia jamais imaginou ser possível. As palavras que se seguiram foram como navalhas afiadas, rasgando não a pele, mas a alma já tão ferida de Amélia. Você não serve para nada, nada, é um peso morto, uma inútil. E então, o gesto final, a porta da rua aberta e a ordem brutal para que sumisse dali. Amélia ficou paralisada, o coração bombeando um gelo por todo o corpo, a voz embargada, tentando encontrar um pingo de misericórdia naquele olhar que um dia fora o de sua menina. Mas não havia nada, apenas um vazio frio e uma determinação implacável.
Os pés de Amélia moveram-se quase que por instinto, levando-a para longe daquela casa que de repente se tornara um monumento à sua desilusão. O frio da noite começou a penetrar o tecido fino de seu vestido, mas era um arrepio diferente o que lhe percorria a espinha. O frio do abandono, da rejeição mais visceral que um ser humano pode experimentar, vinda do próprio sangue. As palavras de Carla, "Você não serve para nada", martelavam em sua mente, cada sílaba uma pedrada na autoestima já tão fragilizada. As ruas escuras e desertas pareciam um espelho do vazio que se instalara em seu peito. Para onde ir? Que rumo tomar quando se sente que o mundo inteiro lhe virou as costas? Uma lágrima solitária e quente teimou em rolar por seu rosto, seguida por outra e mais outra, lavando a poeira da humilhação, mas não a dor lancinante da ferida aberta em seu coração. O pensamento em Samuel, no rostinho dele confuso ao não encontrá-la pela manhã, era uma tortura adicional. Foi então, ao dobrar uma esquina, arrastando os pés e a alma, que uma luz suave se acendeu não apenas na janela de uma casa simples, mas também em seu caminho. Dona Dalva, uma vizinha antiga dos tempos em que as ruas eram mais sobre comunidade e menos sobre muros altos, regava suas plantas noturnas e viu a figura encolhida de Amélia passar. Havia algo na postura de Amélia, uma desolação tão palpável que tocou o coração de Dalva instantaneamente. Ela não hesitou. Com uma voz mansa que contrastava brutalmente com os gritos que ainda ecoavam na memória de Amélia, chamou-a pelo nome. Amélia estacou, surpresa por ser reconhecida, por alguém se importar em meio à sua miséria. Os olhos de Dalva, cheios de uma compaixão genuína, pareceram enxergar diretamente a tempestade que açoitava Amélia por dentro. "Amélia, minha querida, o que faz na rua a uma hora dessas? Venha, entre, tome um chá quente." A pequena sala de Dona Dalva, com seus móveis simples e o cheiro de bolo de fubá que parecia impregnado nas paredes, abraçou Amélia como um refúgio de paz. O calor do chá, entre suas mãos trêmulas, não aquecia apenas seu corpo, mas também um pedacinho da alma congelada pelo desprezo. Ali, sob o olhar atento e a escuta paciente de Dalva, as comportas da angústia de Amélia finalmente se romperam. As palavras saíram atropeladas, contando não apenas a crueldade da expulsão recente, mas os anos de humilhações silenciosas, a indiferença que doía mais que um tapa, a sensação de ser um fardo. Dalva não a interrompia, apenas assentia com a cabeça e seus olhos transmitiam uma compreensão que Amélia não recebia há anos, talvez décadas. Aquele acolhimento desinteressado, aquela solidariedade genuína, reacenderam uma fagulha de dignidade em Amélia, a sensação de que, talvez, ela ainda tivesse algum valor como ser humano, apesar de tudo. E foi nesse ambiente de confiança recém-descoberta, sentindo-se verdadeiramente ouvida pela primeira vez em tanto tempo, que Amélia decidiu compartilhar o segredo que guardava há décadas. Um peso e uma esperança silenciosa em seu coração. Com a voz ainda embargada, mas com uma nova firmeza no olhar, ela revelou a Dalva a existência da fortuna. 2 milhões de dólares. Contou como desde jovem aprendera a economizar cada centavo de seu trabalho honesto, primeiro na roça, depois como costureira e cozinheira, e como uma pequena herança de um parente distante, bem administrada e mantida em sigilo absoluto, havia se multiplicado. Aquele dinheiro não era fruto de ganância, mas de uma prudência quase instintiva, uma reserva para uma velhice que ela imaginava serena, talvez para ajudar Carla e Samuel no futuro. Nunca, em seus piores pesadelos, imaginou que o revelaria nessas circunstâncias, expulsa e humilhada. Enquanto as primeiras luzes da aurora começavam a pintar o céu, Amélia, sentada à mesa humilde de Dalva, sentiu uma clareza dolorosa, mas também libertadora, tomar conta de seus pensamentos.
A revelação de sua fortuna, aliada à noite de desamparo e ao acolhimento inesperado, agiu como um catalisador. As palavras cruéis de Carla, "Você não serve para nada", ainda ecoavam, mas agora com uma ironia amarga. Ela, Amélia, a inútil, tinha em suas mãos o poder de transformar vidas, um poder que a filha jamais sonhara. Uma nova resolução começou a se formar em seu espírito. Não um desejo de vingança, pois isso não combinava com sua essência, mas uma necessidade profunda de honrar a si mesma e aqueles que lhe estenderam a mão. O dinheiro, antes um segredo guardado para um futuro incerto, agora se apresentava como um instrumento de justiça e dignidade, e ela não permitiria que ele caísse nas mãos daqueles que a pisotearam. O primeiro pensamento claro, a primeira decisão concreta que brotou em meio ao turbilhão de emoções, foi direcionado a Dona Dalva. Aquela mulher, com sua bondade simples e genuína, havia sido um farol na sua noite mais escura. Oferecer-lhe abrigo, ouvidos e, mais importante, respeito, sem pedir nada em troca, sem sequer imaginar a história que Amélia carregava. Amélia sentiu uma onda de gratidão imensa. Decidiu ali, em silêncio, que parte daquela fortuna seria usada para retribuir, para garantir que Dalva tivesse uma vida mais confortável, para reformar aquela casinha que fora seu santuário. Seria um gesto do coração, uma forma de dizer obrigada, que ia além das palavras. Este seria o primeiro passo para reescrever sua história, usando seus recursos não para ostentar ou humilhar, mas para semear o bem e reconhecer a verdadeira humanidade onde ela de fato residia. Com a ajuda discreta de Dona Dalva, que se tornou uma aliada e confidente preciosa, Amélia encontrou um novo lugar para si, um lar de idosos que, embora simples, transmitia uma atmosfera de cuidado e respeito. Não era luxuoso, mas era limpo, e os rostos dos outros residentes e dos cuidadores não carregavam a hostilidade que tanto a ferira. Ali, ela não se sentia um fardo, mas uma pessoa com uma história, convivências. Após alguns dias de observação atenta, percebendo as necessidades do local e o esforço genuíno da equipe, Amélia tomou outra decisão. De forma anônima, através de um procurador que Dalva a ajudou a contratar, fez uma doação substancial ao lar, permitindo reformas, a compra de melhores equipamentos e mais conforto para todos. Ver as melhorias acontecendo, o sorriso nos rostos dos outros idosos, trouxe-lhe uma satisfação íntima, uma sensação de propósito que ela não experimentava há muito, muito tempo. Finalmente, sentia-se parte de algo bom, útil, de uma maneira que ia além de esfregar chãos e cozinhar para quem não valorizava. Seu coração, contudo, guardava um espaço intocável para o pequeno Samuel. A distância do neto era uma dor constante, mas Amélia, agora com a clareza que a adversidade lhe trouxera, sabia que o amor precisava, por vezes, ser firme e previdente. Ela queria o melhor para ele, e o melhor, em sua nova concepção, não era apenas conforto material, mas a formação de um caráter sólido. Assim, com o mesmo procurador, organizou seus testamentos. A maior parte de sua fortuna seria destinada a Samuel, sim, mas com uma condição inegociável. Ele só teria acesso ao montante ao completar 18 anos e, idealmente, se demonstrasse ter cultivado valores como respeito, empatia e a compreensão do verdadeiro significado da bondade. Amélia não queria que o dinheiro fosse uma maldição, como poderia ter sido para Carla, mas uma ferramenta para que Samuel construísse um futuro digno, alicerçado em princípios, não em ganância. Enquanto Amélia encontrava uma paz e um propósito que há muito lhe eram negados, desfrutando do respeito e da tranquilidade em seu novo lar, a vida de Carla e Sandro seguia seu curso habitual de insatisfação e aspereza. No entanto, o bairro era pequeno
e as notícias, mesmo as mais discretas, encontravam uma forma de viajar. Chegaram aos ouvidos de Carla, inicialmente como um zumbido distante e inverossímil, alguns comentários sobre a súbita melhora na vida de Dona Dalva, que agora exibia uma casa reformada e um semblante mais leve. Depois surgiram murmúrios sobre uma benfeitora anônima que transformara o lar de idosos da região. Carla, imersa em sua própria arrogância e na certeza da insignificância da mãe, a princípio descartou tais boatos. De onde sua mãe, aquela mulher que ela julgava não servir para nada, tiraria recursos para qualquer coisa além de sua própria subsistência miserável? Era um pensamento que sua mente se recusava a processar. Mas os comentários se tornaram mais frequentes, mais específicos. Alguém mencionou ter visto Amélia, não mais com o ar desvalido de antes, mas com uma serenidade que incomodou Carla profundamente. A imagem da mãe, agora associada a uma generosidade inexplicável, começou a arranhar a superfície de sua convicção. Sandro, com seu faro para oportunidades e uma desconfiança crônica, começou a instigá-la. Será que aquela velha não andou escondendo alguma coisa a vida inteira? Ele ponderava, mais por cobiça do que por real preocupação. A dúvida, uma vez plantada, começou a germinar na mente de Carla, misturando-se a uma estranha inquietação. A ausência de Amélia, que antes parecia um alívio, agora trazia o incômodo da incerteza sobre o que ela estaria fazendo, e principalmente com que meios. A curiosidade, agora aguçada pela cobiça e pela desconfiança semeada por Sandro, tornou-se uma obsessão para Carla. Ela começou a agir. Fez uma visita ao lar de idosos, sob o pretexto de uma súbita preocupação filial, mas seus olhos varriam o ambiente em busca de qualquer sinal que confirmasse suas suspeitas. Encontrou Amélia serena, participando de uma atividade com outros residentes, vestida com roupas simples, porém novas, e com uma dignidade que Carla não lhe via há anos, se é que algum dia vira. A mãe não demonstrou surpresa nem rancor ao vê-la, apenas uma polidez distante que gelou Carla mais do que qualquer acusação. Não conseguiu arrancar nada de concreto, mas a semente da desconfiança cresceu. Ela então, de forma mais dissimulada, começou a fazer perguntas pela vizinhança, conectando os pontos entre a reforma na casa de Dalva e a nova vida da mãe, sentindo o cheiro de algo grande, algo que lhe fora omitido. A verdade, quando finalmente veio, atingiu Carla como um soco no estômago, deixando-a sem ar. Através de uma indiscrição, uma conversa ouvida por acaso entre duas funcionárias de um cartório, comentando sobre a incomum movimentação financeira de uma senhora que recentemente se mudou para o lar de idosos e fez uma doação vultosa. O nome de Amélia e a cifra inacreditável, milhões, chegaram aos seus ouvidos. A incredulidade inicial rapidamente deu lugar a uma fúria avassaladora. Milhões! Sua mãe, a mulher que ela expulsara de casa como um farrapo inútil, possuía uma fortuna, enquanto ela, Carla, se sentia presa a uma vida de dificuldades e frustrações. Um sentimento de traição, completamente distorcido, a invadiu. Como Amélia ousara ter tanto e não lhe dar nada a ela, sua única filha? A ideia de que aquele dinheiro estava sendo usado para beneficiar estranhos, em vez de si própria, era insuportável. A raiva e a cobiça propeliram Carla diretamente ao lar de idosos. Ela não se deu ao trabalho de anunciar sua chegada ou de usar qualquer subterfúgio. Irrompeu no local, procurando Amélia com os olhos injetados e o rosto contorcido pela urgência de quem se sente lesado em seu direito mais fundamental. Encontrou a mãe sentada numa varanda ensolarada, lendo um livro, a imagem da tranquilidade. A serenidade de Amélia pareceu inflamar ainda mais Carla, que se aproximou como uma tempestade, a voz já alterada, desferindo acusações e exigências. Queria saber da fortuna, queria sua parte. Afinal,
era filha única, e aquele dinheiro, por direito, deveria ser seu. As palavras saíam carregadas de uma indignação que só revelava o tamanho de sua ganância e a completa ausência de arrependimento por seus atos passados. Para Carla, a única injustiça ali era o dinheiro da mãe não estar em suas mãos. Amélia ouviu o desabafo da filha em silêncio, sem que uma ruga de perturbação alterasse a paz em seu semblante. Quando Carla finalmente parou, esperando uma capitulação ou talvez uma discussão, encontrou apenas um olhar firme e uma calma que a desarmou mais do que qualquer grito. Com uma voz suave, mas carregada de uma autoridade que Carla jamais conhecera na mãe, Amélia explicou que, sim, possuía recursos e que eles estavam sendo usados para trazer conforto àqueles que lhe demonstraram compaixão e para garantir um futuro digno e com valores para Samuel. Deixou claro, sem rancor, mas com uma clareza cortante, que o direito ao seu dinheiro não era uma herança automática, mas algo que se conquistava com respeito e amor, qualidades que Carla há muito tempo se recusara a oferecer. A fortuna, Amélia concluiu, seguiria o caminho que ela, e somente ela, determinara. Carla saiu do lar de idosos, sentindo o chão fugir sob seus pés. A serenidade e a firmeza de Amélia foram um golpe mais duro do que qualquer grito ou acusação que ela pudesse ter antecipado. Não havia espaço para negociação, para as manipulações que costumava usar. Pela primeira vez, sentiu-se completamente impotente diante da mãe. O caminho de volta para casa foi longo e silencioso, mas sua mente era um turbilhão. A imagem de Amélia, não mais a figura curvada e submissa que ela conhecia, mas uma mulher dona de si, com uma dignidade inabalável, assombrava-a. E então, como uma onda avassaladora, o peso de suas próprias ações começou a esmagá-la. Não era apenas a fortuna perdida que doía, mas a percepção tardia e brutal do amor que ela havia desprezado, da humanidade que ela mesma sufocara com sua arrogância. As palavras que usara para expulsar a mãe, "Você não serve para nada", retornavam, mas agora pareciam descrever a si mesma e o vazio de suas escolhas. Enquanto isso, no lar de idosos, Dona Amélia continuava seus dias com uma leveza que há muito não sentia. Encontrou ali não apenas segurança e cuidado, mas também amizades sinceras e a alegria de ver sua generosidade florescer em benefícios para tantos outros. Participava das atividades, contava histórias, e seu sorriso, antes raro e tímido, agora era frequente e genuíno. A decisão sobre seu legado trouxera-lhe uma paz profunda, a certeza de que seus recursos seriam sementes de bem, especialmente para Samuel, em quem depositava a esperança de um futuro mais justo e compassivo. Pensava em Carla, sim, não com raiva, mas com a tristeza de quem vê um filho escolher um caminho de escuridão. Uma tristeza que, no entanto, não mais obscurecia a luz que ela própria encontrara. Sua vida, antes marcada pela humilhação, agora era um testemunho silencioso de resiliência e propósito reencontrado. O legado de Dona Amélia, portanto, não se resumiu aos milhões que sua prudência e trabalho acumularam, mas à transformação que sua atitude final desencadeou, tanto em sua própria vida quanto na perspectiva daqueles que a conheceram. Ela plantara no coração de Samuel, através das condições de sua herança, a semente da verdadeira riqueza, aquela que reside no caráter, na compaixão e no respeito ao próximo, esperando que o menino, ao amadurecer, compreendesse que o valor de uma pessoa jamais se mede pelo que ela possui materialmente, mas pelo que ela é em sua essência. Amélia viveu seus anos restantes cercada de gratidão e afeto genuíno, a prova viva de que a dignidade, uma vez redescoberta e afirmada, pode florescer mesmo após as mais duras tempestades.
Sua história se tornou um sussurro de esperança no lar de idosos, um lembrete de que nunca é tarde para reescrever o próprio final e encontrar um propósito que transcenda as mágoas. Para Carla, restou o eco das palavras não ditas, dos gestos de carinho recusados e das oportunidades de redenção perdidas. A fortuna da mãe, que ela tanto cobiçou, tornou-se o símbolo de sua maior miséria, a pobreza de espírito. O arrependimento pesado e constante era seu companheiro diário, lembrando-a de que o desprezo dedicado aos humildes e o desrespeito aos laços de sangue cobram um preço altíssimo, muitas vezes revelado apenas quando a escuridão da perda já se tornou irreversível. A vida, em sua sabedoria por vezes cruel, ensinou a Carla, da forma mais amarga, que o valor daqueles que nos amam incondicionalmente, como Amélia a amou, só é verdadeiramente compreendido quando a ausência se torna um espelho da nossa própria falha. E assim, a narrativa de Amélia serve como um farol, iluminando a verdade de que a verdadeira herança é o amor, e a maior fortuna, um coração capaz de reconhecê-lo e retribuí-lo. Quer participar de nossas histórias? Diga seu nome e a cidade de onde está nos ouvindo. Até a próxima.